Que a maravilhosa paz do Senhor esteja com você, esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. E que haja alegria no nosso meio. Amém. Hoje nós vamos falar sobre duas situações muito importantes. Dois assuntos muito importantes que tem no livro de Provérbios. Provérbios 30. O que foi que falou Agur? Provérbios 30. Palavras de Agur, o filho de Jaque, de Massa. E o que falou a mãe do rei Lemuel. Não vou ler tudo o que ela falou. Eu vou ler 2 versículos do que ela falou. Amém. As palavras de Agur. O homem disse: estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Olha o reconhecimento da limitação dele. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ele reconhece que por mais conhecimento que tenhamos aqui na terra, não temos o conhecimento do santo, do Altíssimo, do autor de nossas vidas. Ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Oh, meu Deus, ele fala, ele mostra a grandeza do nosso Senhor e Criador. E ele diz: qual é o seu nome? Uma vez, alguém perguntou ao nosso Criador: quando eu for ao Egito, que o Senhor mandou, como eu direi quem me enviou? Ele perguntou também o nome do Senhor. E o Senhor respondeu: eu sou. Diga que eu sou, me enviou. Ele é o Criador dos céus e da terra. E sem Ele, nada existiria. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ele é tudo. Porque tudo começou através dele. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que há neles. Ele é Deus. Ele é o único Deus. E ele disse: qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Olha essa pergunta. Em Provérbios, Jesus não havia nascido ainda. E ele fala aqui como uma profecia. Ele pergunta: e qual é o nome de seu filho? E Yeshua, o nosso Senhor, que nós chamamos de Jesus, o Cristo, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, que se humilhou, se fazendo homem, para entregar a vida dele, para pagar o preço dos nossos pecados. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz menção aqui. E qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Aí ele pergunta a nós. Será que nós sabemos? Será que nós conhecemos a imensidão do nosso Criador e do seu Filho? Do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós conhecemos tão pouco do Senhor.
mas nós o conheceremos quando chegarmos na glória. Conheceremos como ele é. Porque hoje nós não suportaríamos conhecê-lo totalmente. Porque a glória do Senhor é muito grande para nós que somos tão pequenos. E ele continua: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo, é verdade. Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente em dias de angústia. Ele diz: ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda. Por isso que eu digo, ninguém pode acrescentar nada a este livro para dar um jeitinho no pecado que a pessoa vive, para agradar a todos. Não devemos alterar a palavra de Deus. Não devemos acrescentar nenhum tio, nenhuma palavra. E não devemos tirar nenhuma palavra. Porque estão rasgando a Bíblia, tirando passagens da Bíblia, para que o seu pecado, o meu pecado, se torne aceitável. Mas não adianta, não tire nenhuma palavra, porque Deus continua do mesmo jeito, mesmo que não exista mais Bíblia. Ele continua sendo Deus. Mesmo que nos proíbam de falar da palavra de Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E ele continua sendo Deus. E ele continua no controle. E ele diz, né? Duas coisas. Aí ele faz uma oração. Agur faz uma oração. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Primeira coisa que ele pede: afasta de mim a falsidade e a mentira. Meu Deus. Aqui ele está pedindo a Deus, para Deus afastar dele a falsidade e a mentira. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o espírito de engano, o mentiroso, tem tentado contra nós de forma feroz, de forma agressiva. Ele quer nos obrigar a aceitar a mentira como uma verdade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis, onde a mentira é aplaudida e a verdade é processada. Ela é presa, calada. Nós estamos vivendo este tempo difícil. Devemos orar como Agur. Este homem foi sábio em seu pedido de oração. Ele pediu que Deus afastasse dele e também afastar de nós. Muitas vezes a pessoa pensa afastar só o homem mentiroso para que não venha mentir para ele. Não. Nós devemos ir mais longe. Devemos pedir a Deus que nos proteja para que não venhamos a pecar contra Deus, mentindo, agindo com falsidade. Porque o mundo está dizendo isso. Você tem que mentir. É assim que o mundo está dizendo. Se você não mentir, você não vai levar vantagem. Então você tem que pedir a Deus para livrar você de ter que mentir. E não minta. Quando você for obrigado a mentir, não minta. É melhor você ser processado falando a verdade, do que você mentir, levar a vantagem aqui e perder a sua vida eterna. Isso é muito grave. Por isso que nós devemos falar a verdade. Não agir com falsidade com os nossos irmãos. Porque tem uma consequência. O pecado tem consequência.
é a morte eterna. Se você olhar para o seu irmão com o coração voltado para Deus, temente a Deus, você vai amá-lo imediatamente, independente do que ele venha a fazer contra você. Ame, perdoe e peça perdão a Deus pelos seus pecados. E ele disse, o segundo pedido: Senhor, não me deis nem a pobreza extrema e nem a riqueza que tire o meu coração do Senhor. Aí ele diz, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que eu, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Olha a preocupação dele também. Ele não quer que Deus dê riquezas para ele, para que ele não venha a se afastar de Deus. A riqueza é muito perigosa, porque você tira os seus olhos do Altíssimo, do Senhor da sua vida, daquele que te dá o fôlego de vida. Você parece que perde a consciência que Ele é quem decide quantos dias você vai viver. E que essa riqueza vai ficar fazendo confusão para os herdeiros. Só para isso que serve. Você tem que ter consciência que aquilo que você tem é dádiva do Senhor. E que você tem que lembrar de quem deu. E não dos bens que você adquiriu. Deus me dá e eu esqueço que Deus existe. Eu fico tão ocupada com a minha bênção que esqueço do abençoador. Esse é o perigo das riquezas. Se você usar os seus bens de forma que agrade a Deus, se você usar os seus bens apenas como algo que vai ser útil para você e para o seu próximo, se você usar os seus bens pensando no seu próximo, esses bens nunca vão ser o seu Deus. E aí você vai viver na graça de Deus, fazendo bem, transbordando as bênçãos de Deus para o seu próximo, para as pessoas que estão em sua volta. Não vamos nos fazer de surdos ao grito do órfão e da viúva. Porque o Senhor diz na sua palavra que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas e obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Não dessa lei do mundo que está mandando você pecar, que está autorizando o seu pecado. Não. A lei de Deus. Essa você deve temer. Você precisa obedecer à lei de Deus. Se a lei do mundo estiver em conformidade com a lei de Deus, ótimo. Mas se não estiver, não obedeça ao mundo. Porque ele pode te levar para a morte eterna. Ele foi sábio quando ele pediu isso. E também pediu para não ser tão pobre ao ponto de ter que furtar. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas acham que não há necessidade ali, a pessoa precisou, aí aquela pessoa tinha tanto, aquela pessoa trabalhou tanto para ter. Lembre-se disso. Não, porque eu vou furtar porque ele não vai nem perceber. Ele pode até nem perceber que você furtou dele.
Agora, Deus vai ver. E um dos 10 mandamentos da lei de Deus é não furtarás. Não é para furtar, não. Então, vamos pedir a Deus que nunca falte o nosso pão, para que não venhamos a pecar contra Deus, profanar o santo nome do Senhor. Olha como é linda a oração dele. Eu achei tremenda. E aí, o Senhor disse Provérbios. E eu não sabia que eu ia explorar o penúltimo e o último capítulo. No último capítulo, o Provérbios 31, ele fala sobre a mulher virtuosa. Mas eu não vou falar hoje sobre esta mulher. Eu vou falar o que a mãe do rei Lemuel aconselhou ele. 2 versículos apenas. Mas tremendos, tremendos. Primeiro ela disse, no versículo 8, abra a boca a favor do mudo pelo direito de todos os desamparados. Ela disse isso ao rei, o rei Lemuel. Abra a boca a favor do mudo pelo direito de todos os desamparados. Seja a voz daquele que está sem poder falar. Tem muita gente que não tem mais direito de falar aqui no nosso país e em outros países também. A perseguição aos cristãos está enorme. Nós estamos sofrendo muitas perseguições. E o que está acontecendo aqui é que nós cristãos, devemos falar pelos que estão presos indevidamente, pelos que estão respondendo a processo criminal com uma tornozeleira, sem ter cometido crime nenhum. Outros que estão fora do nosso país fugiram e estão passando necessidade, passando fome. Perderam o emprego, perderam o convívio com a família e estão pedindo esmola em outros países. Nós temos que ser a voz daqueles que não têm mais voz, que não têm mais direito nenhum, que não têm mais vez. Nós, como cristãos, devemos nos ajoelhar por estas pessoas, orar, clamar ao Deus Altíssimo pela libertação destas pessoas. Nós devemos lembrar deles, porque toda a sociedade está muito quieta, está aceitando para não perder seu cargo, sua função, seu nome. E estão quietos, quando deveriam estar falando e agindo. O silêncio, para mim, que estou em liberdade, e para você que está me ouvindo agora, que não está por trás das grades, é suportável. Mas este descaso e este silêncio, para as pessoas que estão agora presas indevidamente, e para as pessoas que estão sendo perseguidas, dói esse silêncio. Dói muito para eles. Custa muito para eles. Porque abaixo de Deus, nós somos a esperança deles. Nós somos. Eu sei que esse vídeo, com certeza, vai ser retirado.
Eu sei, irmãos. Mas eu tenho que ser a voz de quem não tem voz. Eu tenho que falar, porque aquele que está lá não pode falar. Eu tenho que dizer que nós temos que orar, que jejuar, que clamar a Deus por estas pessoas. O nosso coração de cristão só vai ter paz quando não tiver mais nenhum preso. Quando as pessoas que estão fora do nosso país, passando fome, eles tenham de volta o trabalho deles, a dignidade deles. É assim que nós vamos ter paz, a verdadeira paz. E nós devemos buscar. E o que essa mãe aconselhou ao filho dela, que é um rei, foi muito importante para os nossos dias. Olhe como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela serve hoje para todas as pessoas que estão enclausuradas injustamente. E ela disse ao filho, o segundo versículo: abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Se as autoridades do nosso país ouvissem o conselho desta mulher, que não tem nem o nome dela, apenas é a mãe do rei Lemuel. Faça justiça. Abra a boca, julgue retamente, conforme as leis. Não fuja delas. E faça justiça aos pobres e aos necessitados. Nós precisamos orar, jejuar, interceder com toda a nossa força, com todo o nosso esforço, para que a situação do nosso país e de outros países sejam modificadas pelo poder de Deus. Nós não estamos buscando nada extraordinário. Não precisa ser modificada a lei. Precisa apenas ser aplicada a lei para que estas pessoas sejam libertas, para que elas tenham de volta a vida delas, que está sendo roubada. O roubo é quando há violência para tirar alguma coisa da pessoa. E elas sofreram a violência. E elas estavam apenas defendendo o país delas. Elas estavam defendendo a verdadeira. Quando eu falar o nome, com certeza, eles vão tirar. DEMOCRACIA. Nós precisamos clamar a Deus, o socorro de Deus, para que a situação do nosso país seja modificada. Que a verdadeira lei, a lei seja aplicada com justiça. Justiça. Que os poderes voltem a ter autonomia.
para que nós possamos viver num país DEMOCRA, acento, TICO. Precisamos, não podemos nos calar. Seja a voz daquele que não tem voz. Seja o socorro para aquela pessoa que está clamando por socorro. O sistema governamental está acomodado, mas temos pais. Amanhã é o Dia dos Pais. Pais que estão presos injustamente, indevidamente. Acorda, Brasil. Porque este país é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Até aqui.